Ora, então, boa tarde a todas. Espero que as nossas queridas colegas estejam todas bem. E vamos então hoje, mais uma vez, falar na AFEAG. Como madrinha da AFEAG BR, como madrinha da AFEAG de vários estados, há a responsabilidade de cá estar. E assim que me chamam, eu estou presente, porque há uma amizade verdadeira e grande com estas minhas afilhadas, que de vez em quando me dão algumas preocupações pelos momentos que atravessam, uns de saúde, outros profissionais, mas madrinha é mesmo isso. Pelo menos no nosso conceito português, madrinha e padrinho têm, de facto, responsabilidades. E as responsabilidades, vou também aqui partilhar um pouquinho das minhas preocupações em termos das engenheiras. Vamos então começar aqui a desfilar um bocadinho sobre as mulheres engenheiras. Há um ano atrás foi feito um inquérito aqui em Portugal para percebermos qual era a percentagem de mulheres que estavam nos 3 patamares profissionais. Eu vou considerar o primeiro patamar a carreira técnica, o segundo patamar a carreira de gestão e o terceiro patamar, o patamar da administração e de CEO. E o que é que verificamos? No primeiro patamar da carreira técnica é onde estão grande parte, 70 e tal % das engenheiras. Depois, neste patamar, a percentagem de homens é inferior às mulheres, que é interessante. Quando chegamos ao patamar acima da gestão, nós temos já homens e mulheres muito equiparados. Portanto, os homens e as mulheres andam à volta dos 40 e tal % uns e outros. E depois vamos ao patamar, ao terceiro, que é o da administração e de CEO. E aí tudo se inverte. São os homens que estão em 70 e tal % e as mulheres estão uma franja muito pequenina. Agora, põe-se aqui uma outra questão, que é: e as mulheres querem passar do patamar 1 da carreira técnica para o patamar 2 e para o patamar 3? E esta é a grande situação e problemática que nós temos. Quando ando aqui no meio das nossas colegas e vejo, ainda há bocado numa conversa informal aqui com as nossas colegas, percebi de imediato que é: grande parte das mulheres que estão na carreira técnica estão satisfeitas na carreira técnica. Isto é, não têm objetivo de passar ao patamar 2 e muito menos ao patamar 3. E isto dá-nos que pensar, porque a grande molde de mulheres se encontra na carreira técnica, muitas estão numa vida acomodada de casadinhas, como eu costumo dizer, mais os maridinhos e as criancinhas todas, e têm a sua vida, dá para o dia a dia, mas não têm ambição de ir a outros patamares. E isto dá-me um problema sério, porque o que é que eu posso fazer por estas 70 e tal % de mulheres que não querem evoluir, que não têm ambição? O que é que eu posso fazer por elas? Como é que as posso ajudar? Mas depois temos outra situação, que são a grande mole, são aquelas que podem votar em determinadas coisas, mas falam muito, hablam muito, fazem muito barulho, mas depois, vou dar um exemplo. Imaginem que a nossa presidente da AFEAG, a senhora engenheira Márcia Virgínia, se vai candidatar a presidente do Confea. E eu preciso dos votos, ou a Márcia precisa, dos votos das 70 e tal % da carreira técnica. E a pergunta que eu faço é: vão votar na Márcia Virgínia? Não.
Não, ela tem óculos brancos, tem cabelo preto, tem vestido cor-de-rosa, é chata, é não sei o quê, tem brincos feios. Não vão votar. E é isto que nos falta, mesmo no patamar mais baixo, que é o patamar da mole. E é isto que nós temos que trabalhar, penso eu, neste primeiro patamar. É formação para controle emocional. Porque é assim, quando nós temos uma mulher que quer, que tem ambição e que quer ser presidente de qualquer coisa, nós só temos é que a apoiar. Porquê? Porque a mole fala muito, faz muito barulho, mas não quer nada. Não quer crescer, não tem ambição. Então temos que nos juntar àquela que quer, que faz o favor de trabalhar para nós. E isto é uma falta que as mulheres têm, é jogarem-se umas contra as outras. Eu, aqui em Portugal, também temos disso. No Brasil eu vou assistindo, até porque consigo estar em plataformas diferentes e vejo umas a favor e a lutar por um homem e vejo outras a favor e a lutar por outro homem. Eu só pergunto, o que é que um vos deu como mulheres e para a nossa associação de mulheres e o que é que o outro deu para esta organização de mulheres? Porque nenhum dá nada. Convençam-se de uma coisa, os homens apenas nos colocam em determinadas posições porque lhes dá jeito. Porque somos yes man ou porque somos muito, muito dinâmicas e empáticas a favor deles. Convençam-se disto. Ninguém dá nada a ninguém e os homens muito menos. Por acaso, lá em casa, os homens que têm dão-vos assim tanto também. Portanto, este é o grande problema do patamar 1 das mulheres. O que é que temos que fazer a estas mulheres? Dar uma formação de solidariedade, de controle emocional. Agora eu pergunto, se eu avançar com uma formação destas áreas, quem é que vem participar? Por acaso querem participar? Não. Preferem andar aí feitas galinhas a falar com muito ruído, umas contra as outras, mas nem ninguém vai votar na Flávia para presidente da Mútua, nem ninguém vai votar na Márcia para presidente da Confea. Estou errada? Pronto. Então, este é o patamar 1 da grande mole. Agora vamos ao patamar 2. E o patamar 2, onde já está uma boa percentagem das mulheres, são mulheres que já, enfim, se dispõem mais a ter uma carreira de gestão e de administração. E muitas vezes o problema é como passar do patamar 2 para o patamar mais alto, para CEO e para a administração. E porquê que é mais delicado? É mais delicado porque aí começa uma guerra muito grande e começa a guerra com homens e é uma guerra desonesta e desleal. E é desonesta porquê? Porque eles fazem lobby entre eles e são eles que eventualmente vão àquele patamar 2 buscar alguém. Vão buscar alguém, mas que não os afronte. Isto é, que não passe nunca ao patamar lá de cima, ao patamar das CEOs. E aí as mulheres precisam de outro tipo de formação. Nós precisamos, de um modo geral, de uma formação com mentores. Mulheres mentoras para passar do patamar 2 para o 3, não há muitas, e que o queiram fazer muito menos. E temos que nos rodear de homens bons. Temos que os descobrir, que nos queiram dar formação, que nos queiram dar, como é que eu ia dizer, acompanhar para podermos vir CEOs. Um pode ser CEO de marketing, outro pode ser CEO de administração, outro pode ser CEO comercial, outro pode ser CEO de produção. Agora, precisamos nos rodear de homens bons, que estejam para aí virados, ou de mulheres mentoras.
Este é o grande problema, porque, de facto, passar do 2 para o 3 é o processo mais difícil. E reparem, como são os homens que põem as mulheres em determinadas posições, também são eles que as tiram. E, sobretudo, se vamos afrontá-los. Ora, imaginem que, sei lá, aqui a Márcia, na realidade, já está como vice-presidente de qualquer coisa e quer ir a presidente. Ora, o presidente só a ajuda se ela tiver uma cara bonita, se ela, enfim, não por os atributos técnicos, mas por outros atributos. E este é o grave problema das mulheres. E também há outra situação, que é, também as mulheres do patamar 2 muitas vezes já não se dispõem a ir ao patamar 3. E porquê? Porque dá muita responsabilidade, dá muito trabalho, dá muita chatice, dá muito toda a gente a falar, tarararã, dá muita exposição e a pessoa deixa de ter vida própria, mas isso, vida própria já deixámos de a ter porque quando vestimos uma camisola é uma camisola intensa e temos mesmo de dar corda aos sapatos e fazer acontecer. Agora, quando se passa para o último patamar, para o patamar 3, temos uma outra coisa que é a comunicação social. E aí degrada-nos completamente a vida pessoal, porque eu costumo ter uma frase que é, vão investigar até ao número das cuecas, quase, para conseguirem tratar-nos mal, baixar-nos a energia, deportar-nos para as calendas, e enfim, aí temos outra situação. E como há bocado alguém dizia, da posição 2 para a posição 3, não quero. E garanto-vos que dá muita chatice. Nós temos colegas nesta situação, temos uma que foi fundadora das Engenheiras Luso-Hispânicas, que vocês conhecem todas, também, que está numa guerra brutal de manipulação de tudo, precisamente porque lhe estão a tirar o tapete para que ela não consiga chegar à posição superior. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Mulheres, engenheiras, sejam dignas da profissão que têm, isto é, sejamos mulheres plenas, mas sejamos, sobretudo, amigas, que é uma coisa tão difícil, e que aqui, quando houve o EMIA, eu consegui fazer, aqui, entre duas fações de mulheres brasileiras, eu consegui juntá-las e pô-las na mesma mesa e comerem juntas e etc. Mas é preciso que queiram e é preciso, sobretudo, que pensem que quem vos divide não são as mulheres. Quem põe as mulheres umas contra as outras são os homens. E isto é preciso tomar consciência. Portanto, é necessário solidariedade feminina, é necessário criar um lobby feminino. E agora, eu deixo isto à vossa consideração. Ponham isso nos vossos objetivos, dentro das vossas AFEAGs de todos os Estados. Criem solidariedade feminina. Sejam amigas umas das outras. Se uma quiser ser presidente, ela pode ter os olhos amarelos, azuis, verdes, pretos, o que quiserem, mas ela quer fazer ela quer ter esse trabalho para nós. Então, se ela quer prestar esse serviço à comunidade feminina, então vamos apoiá-la. Vamos ser solidárias. Como eu costumo dizer, nas últimas eleições eu não podia candidatar a bastonária aqui na Ordem dos Engenheiros. Não podia, porque iria fazer figura triste por outras razões. Mas também aquilo que eu dizia era, se 20% dos membros, que são mulheres, votassem em mim, eu ganhava. Nem que não fossem as 20, que fossem 18, eu ganhava. Mas se calhar nem 1% votava em mim. Porquê? Porque a Lídia tem o nariz empinado, porque tem os olhos escuros, porque é velha,
porque tem a mania que é não sei o quê. E isto, reparem, só arranjamos divisões entre nós. E depois o que é que acontece? Vão todas votar num homem. Quando há uma mulher, nós só temos que estar com ela. É a nossa obrigação. Pensem nisto, por favor. E se pensarem em criar formações destas áreas que eu estou a falar, eu estou cá para vos ajudar. Obrigada, minhas afilhadas todas. Eu gosto muito de todas. E até uma próxima oportunidade. Beijos.